está no ar o Boi Forte. Hoje aqui no programa nós vamos saber dos avanços, iniciativas sustentáveis e desempenho da pecuária de corte do Mato Grosso do Sul. O estado tem o programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal. É a carne com selo do Pantanal, viu? E sobre o assunto eu vou conversar agora com o Jaime Verruc, que é secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação, SEMADESC, lá do estado do Mato Grosso do Sul. Chegando agora aqui para essa conversa. Secretário, muito bem-vindo ao nosso Boi Forte. Olá, muito obrigado. É bom estar aqui falando um pouquinho da nossa pecuária do Mato Grosso do Sul e da pecuária brasileira. Secretário, então, quais os principais indicadores, então, de sustentabilidade, do programa, que aborda todo esse cronograma aí do Estado? Isso, o Estado sempre teve, historicamente, um trabalho muito forte na pecuária de corte. O Mato Grosso do Sul é identificado como um estado de uma pecuária de qualidade. Hoje nós temos em torno de 18 milhões e meio de cabeças e ano passado tivemos inclusive o recorde de abate. Isso mostra um pouquinho da qualidade, da produtividade da pecuária sul-mato-grossense. E o Pantanal, nos seus 9 milhões e meio de hectares no estado de Mato Grosso do Sul, na verdade é um berço, onde hoje nós temos a maior parte da cria e recria do sul-mato-grossense. O Pantanal tem mais de 4 milhões e meio de cabeças. E nós criamos um programa para melhorar as condições de sustentabilidade e as condições de qualidade da carne no Pantanal. E daí surgiu o programa Carne Sustentável e Orgânica. É importante a gente destacar que tem um enquadramento daquelas propriedades que são enquadradas como fazendas sustentáveis. Elas já podem ter todos os seus animais habilitados no programa. E o carne orgânica, obviamente, tem um protocolo específico sobre o ponto de vista, inclusive, de uso de medicamentos, tipo de complementação alimentar. A maioria são gados em pasto nativo. Então, cada um dos programas tem aí um conjunto de protocolos devidamente registrados e acompanhados para que a gente faça essa evolução. E dentro do programa, nós já abatemos aí em torno de 205 mil animais dentro do programa sustentável e orgânico. E as pessoas muitas vezes perguntam, tá bom, o Estado criou esse programa, mas o que significa isso para o produtor? São só obrigações? Não, na verdade o Estado remunera através de um benefício no ICMS esses produtores. A média hoje por animal abatido, no caso do sustentável, tem ficado em R$ 137 por animal. E no caso do orgânico, em R$ 187 por animal. Então, é um ganho econômico que esse produtor tem para adotar exatamente essas práticas sustentáveis e que são, obviamente, verificadas dentro do protocolo. Então, é um programa que tem aumentado rapidamente a sua adesão pelos produtores da nossa bacia pantaneira e que, obviamente, melhora a qualidade. A nossa ideia é exatamente melhorar a produtividade desses animais e levar, obviamente, esse programa e essa carne que hoje é encontrada em vários supermercados aí do Brasil inteiro, que é a carne orgânica produzida no Pantanal. São dois programas, não é, o secretário? A carne orgânica produzida no Pantanal e também tem o Precoce MS, né? Mas esses dois programas, então, a gente pode dizer que vem consolidando o Estado, né? Mostrando que a produção tem esse menor impacto ambiental e que incentiva, então, a pecuária de baixo carbono, é isso? É exatamente isso. O outro programa é o Precoce MS, é um programa para o estado inteiro. Nós já temos mais de 1.200.000 cabeças abatidas dentro do programa Precoce, né? E hoje os frigoríficos, na verdade, como é que funciona? Nós habilitamos os frigoríficos e habilitamos as propriedades. Então, existe um monitoramento via tecnologia e tem um conjunto de técnicos habilitados de terceira parte. Todas as propriedades têm que adotar as boas práticas agropecuárias preconizados pela Embrapa. Existem os técnicos, os assistentes técnicos que vão até essas propriedades, faz a aferição das condições de sustentabilidade e nós verificamos também quando esses animais chegam aos frigoríficos através do sistema informatizado, se eles são classificáveis ou não. Então tem a avaliação da propriedade e a avaliação da carcaça. O que nós estamos fazendo ao longo dos anos, cada vez mais nós estamos tirando o peso do animal, das características do animal, e ampliando o peso das condições de sustentabilidade e bem-estar da propriedade. Então, é um programa que visa aumentar a produtividade e certificar essa pecuária sul-mato-grossense como uma pecuária de baixo carbono. E isso tem sido demonstrado tanto nas práticas de produção
inclusive com a intensificação da pecuária. Eu vou te dar um número relevante. Nos últimos 10 anos, nós retiramos do processo produtivo do Mato Grosso do Sul 5 milhões de hectares, que eram pastagens e que foram para a agricultura. E mesmo assim, a pecuária sul-mato-grossense aumentou o seu rebanho e aumentou a sua produtividade. Então, isso mostra claramente que o processo de tecnologia e intensificação com sustentabilidade vem ocorrendo. Eu sempre falo que a pecuária sul-mato-grossense ela faz uma revolução silenciosa, olhando para a sustentabilidade e apoiado por políticas públicas que remuneram esse produtor. Eu acho que quando o Estado olha a pecuária como um posicionamento estratégico, ele remunera. Assim, o volume, por exemplo, na pecuária, nós já dispensamos dos cofres estaduais 24 milhões de reais que saíram dos nossos cofres e foram para os pecuaristas dentro do pecuária orgânica e sustentável do Pantanal. Secretário, a gente pode dizer que o programa, então, Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal, ele é, então, um dos programas mais robustos aí do país, diante de tudo isso que o senhor colocou para a gente, bem-estar animal, conservação ambiental, e eu posso dizer também que a pecuária de corte do Estado, a gente pode colocar, que é um rebanho jovem? Pode colocar assim, é um rebanho jovem, com alta produtividade, quer dizer, com uso de tecnologia, genética, IATF, todos esses programas com cruzamento industrial. Aliado a isso, a pecuária do Mato Grosso do Sul, nós somos, no Brasil, temos 3,6 milhões de hectares de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, esse conjunto de atividades que efetivamente colocam a pecuária como sustentável. E nós estamos agora, ainda esse ano, nós vamos adequar a pecuária sul-mato-grossense às exigências da Eurodiar, quer dizer, nós vamos ter uma certificação pública daquelas propriedades que não tiveram desmatamento pós-2020, também para atender a Comunidade Econômica Europeia, para atender, inclusive, o próprio acordo que foi realizado agora entre Mercosul e Comunidade Econômica Europeia. Então, o nosso foco é produtividade e qualidade. Nós não temos o maior rebanho, mas temos um foco num rebanho de alta tecnologia, com produtividade. E nós não podemos esquecer o consumidor, com qualidade de carne. E esse é o nosso grande foco, realmente manter o processo de qualidade de carne, tendo o Nelore como base do nosso rebanho e o cruzamento industrial exatamente para trazer essa melhoria da qualidade da carne, olhando para o consumidor. Isso faz com que o Mato Grosso do Sul também tenha uma exportação grande, obviamente, para a China, exportação para os Estados Unidos e tivemos recentemente uma grande ampliação também de exportação para a Comunidade Econômica Europeia. É um programa, como o senhor colocou, né, que tem esse incentivo fiscal, né, que estimula a produção sustentável, reconhece quem produz com responsabilidade. São quantos estabelecimentos rurais, né, quantos produtores imbuídos aí nesses dois programas? A gente começa pelo da carne pantaneira. O do carne da pantaneira, veja, nós temos 115 propriedades no Pantanal. Então, hoje, porque para que ele entre nesse programa, obviamente, demanda investimentos. Né? Você não vai pegar a propriedade da forma que ela está hoje, ele tem que fazer toda uma adequação em termos de manejo. Então, nós temos hoje 115 propriedades que estão dentro desse processo de credenciamento da carne orgânica e sustentável. Dentro, obviamente, do novilho precoce, nós temos aí um conjunto muito mais robusto, né, de estabelecimentos. Nós temos aí em torno de 1.800 estabelecimentos hoje dentro do precoce MS no estado inteiro, que não inclui, obviamente, essas da pecuária orgânica. E tem uma associação de produtores aqui chamada Novilho Precoce, que é uma associação bastante robusta, que nos contribui, e a maioria dos técnicos, inclusive, são dessa associação. Então, aqui se juntou muito a política pública com essa ação do setor privado, utilizando associações de produtores para fazer esse trabalho. Então, e a ideia é sempre ampliar. A cada ano nós estamos conseguindo ampliar. Então, o crescimento de número de produtores que aderem ao programa, tanto pela remuneração, mas primeiro ele tem que fazer, obviamente, a adequação da sua propriedade. A gente estabelece, num primeiro momento, as atividades no nível básico, intermediário e avançado. Então, como ele vai avançando nessa cadeia, permite, obviamente, remuneração adicionais. Então, tem um protocolo básico para ele entrar no programa. E depois ele tem que fazer um investimento até chegar no avançado, que aí ele tem condições de sustentabilidade e, obviamente, o produto também adequado a condições de mercado. Aí a gente está falando de marmoreio, capa de gordura, idade do animal, para que o frigorífico... E alguns frigoríficos, eu acho que isso é importante destacar, já remuneram também o adicional. Então, além de ele receber do programa do governo, alguns frigoríficos já têm uma remuneração adicional para aqueles produtores que estão dentro do programa Precoce MS
e também dentro do programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal. Tudo isso agrega valor, não é? E também agrega valor à arroba para exportação, né, secretário? Exatamente. A gente não pode, nesses programas, perder a referência de mercado, né? Então, o Estado do Mato Grosso do Sul, obviamente, ele tem toda uma política de sustentabilidade. Nós temos um projeto que é Mato Grosso do Sul Carbono Neutro 2030, né? Então, a gente faz todo um trabalho voltado exatamente para a descarbonização dessas cadeias produtivas. Mas nós temos que olhar que esses produtos têm que ter competitividade no mercado. Isso passa exatamente pela produtividade do produtor, pelo ganho de peso adicional, pela idade média dos animais, pela qualidade da carne. Então, a gente faz todos os programas, mas não pode perder a referência de mercado. Essa é a referência de mercado que permite a gente ampliar e bater os recordes de exportação. Tem um dado importante: quando os Estados Unidos fez as restrições em relação às exportações, nós perdemos, na verdade, foi um mês praticamente que nós tivemos uma queda das exportações de Mato Grosso do Sul. No mês seguinte, os frigoríficos já conseguiram realocar a nossa carne em outros mercados internacionais. Então, isso mostra realmente que nós tínhamos frigoríficos habilitados, produtores habilitados e carne de qualidade. Agora, secretário, o programa, não é, Carne Sustentável e Orgânico do Pantanal, ele tem o quê? São 8 anos, né? E ele está sendo ampliado a cada ano, melhorado os desafios. O que a gente faz, na verdade, a gente vai aumentando a régua, né? Como ele é uma política pública visando o incentivo à sustentabilidade e o incentivo à produtividade, então, a cada ano que os produtores vão se adequando, nós vamos mudando esses indicadores. A gente cria uma situação do produtor ir subindo, até porque nós já tivemos uma situação há 6 anos atrás que praticamente todos os produtores poderiam estar inseridos no programa. Então, a gente vai subindo essa régua, que é o objetivo da política pública, ela incentivar através de uma remuneração adicional, mas a gente vai mudando os critérios. Então, a cada ano, nós subimos, a cada revisão desse trabalho, a gente amplia essa capacidade exatamente para os produtores irem se adequando. Então, a gente quer trazer todos os produtores para um nível de produção, produtividade e qualidade ainda maior. E, obviamente, que no ano passado, só no precoce, nós aplicamos 116 milhões, somado aos 24 milhões, quer dizer, nós estamos falando de um retorno ao produtor através de recurso público, praticamente aí de 135 milhões de reais que retornaram ao produtor. Isso permite ele reinvestir novamente na propriedade. Certo, secretário, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí que é rapidinho, já estamos de volta com o Boi Forte. Voltamos com o Boi Forte. Hoje aqui no programa nós estamos falando sobre os avanços, iniciativas sustentáveis e também o desempenho da pecuária de corte do Mato Grosso do Sul, estado que tem então o programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal. É carne com selo pantaneiro, viu? E a gente está conversando com o secretário Jaime Verruc, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEMADESC, lá do estado do Mato Grosso do Sul. Secretário, falamos bastante no primeiro bloco do programa sobre o programa, né? Também falamos um pouco mais também do programa Precoce MS. O senhor falou para a gente aqui em relação a pastagens degradadas, né? Eu anotei o número aqui, me corrija se eu não coloquei certinho, 5 milhões, não é, de pastagens recuperadas, não é, secretário? Vai avançar mais? Isso. Isso é importante destacar. A gente teve no Estado, Simone, uma grande ampliação da área agrícola, né? O Estado, nos últimos 10 anos, ele era um Estado de 2 milhões e 200 mil hectares de soja e hoje ele é um Estado de 4,7. Então, a agricultura ela acabou entrando em áreas com menor teor de argila e áreas, tradicionalmente, que eram áreas de pecuária. Então, houve essa transformação. Isso, num primeiro momento, não necessariamente que eram 100% de áreas degradadas, né? Algumas eram áreas até de pastagem, que em função da rentabilidade da agricultura. Agora nós tivemos um crescimento muito grande da produção de eucalipto nessas regiões onde era de pecuária. Hoje nós temos mais de 2 milhões de hectares de eucaliptos plantados, né, em função da expansão da indústria de celulose. Mas o que nós temos agora, um novo salto, e você destaca isso muito bem,
O último estudo feito pela Embrapa, nós temos ainda 4,7 milhões de hectares de áreas degradadas e algum nível de degradação do estado. E essa área, ela não é que ela vá para a agricultura porque ela não é tão apta, mas ela é uma área apta a fazer a restauração de pastagens que ocorre através da agricultura ou a própria questão de fazer um novo plantio de áreas. Nós estamos trabalhando muito com incentivo à cultura do amendoim, que vai melhor nessas áreas mais arenosas, né? Nós temos um financiamento através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, chama FCO Verde, de recuperação dessas áreas. Só esse ano nós aplicamos 130 milhões de financiamento para essas áreas de recuperação. Então, esse é o grande foco. A gente pode fazer uma nova, vamos chamar assim, uma nova melhoria na estrutura de pastagem do Estado com essa recuperação. Então, hoje nós estamos focados realmente em linhas de financiamento, tem que ser mais de longo prazo, com juros compatíveis, né? Não dá para entender que recuperação de pastagem se dá pelo custeio, ela tem que se dar pelo investimento. Então, o FCO traz essa possibilidade de pagamento em 6 a 10 anos para se recuperar uma pastagem. De novo, isso permite, novamente, a gente faça uma intensificação e faça, obviamente, de ter uma prática sustentável. Então, acho que esse tem que ser um grande foco, na verdade, do Brasil, né? Assim como está sendo o Mato Grosso do Sul. É fazer uma recuperação dessas áreas degradadas e ver. Nós estamos falando no estado hoje que nós temos 18 milhões de hectares em pastagem. Então, não é que nós queremos retirar mais 4,7 da pecuária. Nós queremos transformar esses 4,7 em pecuária produtiva. Transformar esses 4,7 em pecuária produtiva, né? O FCO Verde ajudando, podendo ser o amendoim, como o senhor falou, o amendoim crescendo bastante, não é? A gente já falou aqui nos programas do AgroMais em relação ao amendoim. Linhas de financiamento também podem, né, vir de fora, secretário? Pode. Eu acho que hoje, assim, o FCO, ele tem normalmente eu tenho um recurso aí em torno de 1,5 bilhão por ano para a área rural, né? Ele é uma taxa de juros mais compatível hoje, uma taxa média de 8% ao ano fixo ao produtor. Então, isso é uma taxa ainda compatível com a atividade. E, obviamente, existem outras linhas aí, através do próprio BNDES, do Ecoinvest. Então, algumas grandes corporações têm tomado recursos para fazer a recuperação dessas áreas. Mas o produtor médio, o produtor pecuarista, normalmente ele depende, obviamente, de linhas mais competitivas como essa do Fundo Constitucional. E o que tem acontecido, alguns programas, alguns frigoríficos têm trazido algumas linhas para ajudar o produtor. Mas eu acho que a melhor forma realmente é essa que a gente faz através dos programas como Precoce, de a gente remunerar o produtor. Isso ajuda ele a ter uma rentabilidade maior na pecuária e, obviamente, ele fazer a intensificação. E aqui, Simone, é importante destacar, dentro dessa intensificação, nós temos um crescimento aí nos últimos 3 anos muito forte do confinamento. O Mato Grosso do Sul sempre foi muito forte no boi a pasto, né? E o que a gente percebe agora nos últimos 3 anos é um crescimento forte do confinamento no estado de Mato Grosso do Sul. Então, os produtores avançando com irrigação, quer dizer, fazendo pasto irrigado ou, através da irrigação, fazendo alimento para confinamento. Então, assim, a taxa de crescimento, a gente praticamente em 3 anos triplicou o número de confinamentos no estado. A gente percebe que essa também é uma tendência de intensificação da pecuária, né? Nós tínhamos outros estados como Goiás, que já tinha uma tradição muito mais forte no confinamento do que nós tínhamos no Mato Grosso do Sul. Isso decorre também da mudança do próprio perfil do rebanho, muito com o cruzamento industrial, e hoje o estado também já é um importador. A gente traz hoje animais do Mato Grosso, do Pará, para serem confinados no estado de Mato Grosso do Sul. Então, acho que tem uma mudança substancial no modelo da pecuária, até porque nós temos uma capacidade instalada de abate hoje maior do que nós temos animais no estado. Então, a nossa capacidade, nossos frigoríficos são também houve muito investimento nos frigoríficos, mas hoje a capacidade de abate é muito superior à disponibilização aí anual de 3 milhões e 300 mil animais que são abatidos no estado de Mato Grosso do Sul. Secretário, os mercados, né, de fora, internacionais, cada vez mais exigentes que cobram do Brasil essa questão ambiental. O acordo Mercosul-União Europeia está aí com as salvaguardas. Alguns países colocando dificuldades, não é, quando a gente fala no acordo.
Mas o governo ele fala nessa celeridade. A gente tem a Argentina já avançando, né, votando na Câmara dos Deputados, falta passar pelo Senado, e aqui, após o Carnaval, vamos dar sequência a esse tema. O programa ele tem esse potencial, não é? Os programas, vamos colocar os dois aí, com esse potencial de levar ao mundo que a carne do Pantanal, a carne do Estado, ela segue então esses protocolos que a gente discutiu aqui está discutindo aqui no nosso Boi Forte, né? Segue esses protocolos de sustentabilidade. Mas eu queria falar com o senhor, queria saber os desafios, não é? Quando a gente coloca Mercosul e a carne produzida aí no estado. Perfeito, eu vou te colocar um exemplo assim. Nós entendemos que os programas, pela estrutura de protocolo, ele vai se adequar muito bem às exigências de novo mercado. E aí nós temos um desafio grande, sim, que se chama a identificação individual e a rastreabilidade. Né? O Brasil tomou uma decisão, aí fez um cronograma de 8 anos na rastreabilidade, vários estados já avançaram e nós estamos com a nossa Câmara Setorial da Bovinicultura de Corte, trabalhando exatamente na rastreabilidade. Eu tenho até uma meta, no dia 14 de abril, que é a nossa grande exposição agropecuária, que é a Expo Grande aqui em Campo Grande, nós vamos estar apresentando o modelo de rastreabilidade. Então, o desafio de curto prazo para fazer o link entre os protocolos, produtor, sustentabilidade, carne de qualidade e mercado, é exatamente a rastreabilidade. Então, nós estamos estudando os diferentes modelos de rastreabilidade que se adequam, de tal forma que a gente consiga não só fazer a identificação individual do animal, mas na rastreabilidade nós começarmos lá no CAR, na questão do desmatamento pós-2020, a questão das práticas sustentáveis que esse produtor utiliza. Então, nós vamos ter, através da identificação desse animal, a capacidade de trazer todo esse conjunto de informações que o produtor está executando dentro do programa de rastreabilidade. Então, o grande desafio, e que é de curtíssimo prazo, para a gente atender os mercados mais exigentes, e hoje não é só a União Europeia, mas a gente percebe claramente o mercado americano, a própria China começa a estabelecer aí uma série de restrições de acesso a mercados, buscando exatamente a rastreabilidade. Então, nós colocaríamos o desafio. Nós temos aqui, Simone, a nossa Instituto de Defesa Animal, que é a IAGRO. Hoje nós temos um sistema de rastreabilidade, do ponto de vista de GTA, identificação, com altíssima tecnologia, já trabalhando com IA. Até para a gente teve um ganho no ano passado, que foi o Brasil livre de hipervaftose e o Mato Grosso do Sul livre de hipervaftose. Então, o grande desafio de curto prazo é qual o modelo de rastreabilidade. Nós não vamos aguardar, o Ministério coloca em 8 anos. A nossa ideia é que até abril a gente efetivamente desenvolva o modelo e ainda esse ano implante o modelo de rastreabilidade no Mato Grosso do Sul, exatamente para atender a todos esses mercados e acoplar essas metodologias que nós já desenvolvemos. Porque o governo federal tem, né, esse prazo de 8 anos, até 2032, salvo engano aqui, de ter a rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos do país. São algumas fases, são 4 fases, eu acho que já estamos na segunda fase, ou seja, exatamente. O Estado quer avançar e terminar o quanto antes, é isso? Isso, nós queremos antecipar isso, porque o Ministério deu até, né? Então, alguns estados já publicaram, né, algumas legislações, mas a gente resolveu fazer um grande estudo da metodologia. Quando a gente publicar ou por decreto ou fazer uma lei, mas a ideia do governador é terminar o seu mandato já com a rastreabilidade implantada, exatamente pelo que você falou. Assim, a gente entende que isso dá um nível de competitividade, porque nós temos muita informação, muita estrutura metodológica, nós só precisamos agregar isso num modelo de rastreabilidade adequado, que seja reconhecido, né, e que dê confiança ao produtor, mas principalmente ao nosso comprador. A pecuária é cada vez mais sustentável, crucial aí para a competitividade do Brasil no mercado internacional, mercados que o Brasil está em busca, como o do Japão, Coreia do Sul, não é, secretário? A gente sabe que isso agrega mais valor à competitividade, né, da carne bovina brasileira. Secretário, o senhor falou, a gente tem pouco tempo aqui para encerrar o nosso programa, mas o senhor falou, então, 14 de abril, nesse prazo aí, mas o senhor falou da feira, né, Expo Grande, é isso? Em abril, essa feira? Isso. Em abril, essa né? feira em abril. E normalmente a gente faz um dia day lá do governador. Então, o governador, naquele dia, transfere o seu gabinete para a Expo Grande. Esse dia vai ser dia 14 de abril. Então, né, nesse dia que ele transfere o gabinete, a gente faz, novamente, alguns anúncios relevantes e um dos anúncios vai ser exatamente esse. A apresentação da lei ou do decreto, né, aí nós estamos avaliando,
do modelo de rastreabilidade que o estado de Mato Grosso do Sul vai utilizar. Então, por isso que eu falei da Expo Grande, que é uma grande feira que acontece aqui no Mato Grosso do Sul e é uma feira muito voltada exatamente para a pecuária de corte. A expectativa é grande, então, para essa feira, né? Porque a gente já abriu o calendário das feiras aqui, nós mostramos aqui uma lá no Paraná, a próxima aí do estado do senhor, Mato Grosso do Sul. Com certeza a gente vai dar mais informações aqui, mas essa é a expectativa para abril. Exatamente. Dia 14 de abril é a meta que nós desenvolvemos para a nossa equipe e eu acho que é o que agrega muito a pecuária, né? Nós colocamos a pecuária aí num ponto estratégico do estado de Mato Grosso do Sul, como uma das cadeias produtivas que a gente quer manter e avançar na sua competitividade. Certo. Secretário, muito obrigada pela sua conversa aqui com a gente no nosso programa Boi Forte. Eu conversei com o secretário Jaime Verruc, secretário, então, de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, lá do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada por essa conversa, viu, secretário? E até uma próxima oportunidade. O senhor tem aí alguns minutinhos para se despedir também. Obrigado, Simone. E Mato Grosso do Sul está à disposição de vocês aqui. E, realmente, parabéns pelo programa. Nós precisamos realmente mostrar a sustentabilidade da pecuária brasileira e o Mato Grosso do Sul está fazendo uma parte desse processo no desenvolvimento e mostrando que a pecuária brasileira é competitiva e tem condições realmente de galgar aí o primeiro lugar na exportação em relação ao mundo. Muito obrigado e boa tarde a vocês. Obrigada, secretário, mais uma vez. E obrigada a você também que está aqui, né, assistindo o nosso Boi Forte. Obrigada pela sua audiência e continue aqui acompanhando a programação do AgroMais. Tchau, tchau e até um próximo programa.